Você quer criar o hábito de leitura e se interessa por pílulas de sabedoria para o dia a dia? Então o livro de hoje, o Diário Estoico, vai te ajudar nesses dois objetivos. Oi, que bom te ver por aqui, seja bem-vinda de volta para o canal. Aqui a gente quer criar uma vida alinhada com nós mesmos, através da organização, desenvolvimento pessoal e realização. Nessa jornada eu acho super importante se nutrir de informações que possam enriquecer a nossa vida. E por isso eu adoro conversar aqui sobre livros, sobre hábitos de leitura e também sobre consumo consciente com intenção para a gente realmente digerir o que a gente está aprendendo, estudando e lendo por aí. E esse livro aqui pode ajudar se você está com dificuldade de criar o hábito de leitura, já vou te explicar por quê, e também se você gosta de sabedoria aí para o dia a dia. Esse livro aqui é do Ryan Holiday e do Stephen Hanselman. Então o Diário Estoico traz ensinamentos sobre a filosofia estoica, o estoicismo. Então se para você pensar assim e ler alguma coisa sobre filosofias te parece meio intimidante, saiba que para mim também, eu adoro filosofar sobre a vida, né, assim no boteco, né, mas realmente assim, estudar sobre filosofia acaba sendo uma coisa que até me intimida. Mas até por isso eu gosto de ler os livros do Ryan Holiday, porque ele traz esse ensinamento de filosofia, mas com a reflexão dele, de uma forma um pouco mais moderna e eu acho mais fácil de digerir. E esse livro aqui em especial, então, eu não acabei de ler, né, porque eu comecei a ler no dia 1º de janeiro. A proposta desse livro é você ler uma página por dia ao longo de um ano, mas você pode começar também em qualquer época do ano, e aí você vai até o ano seguinte, certo? E, inclusive, como você vê, aqui tem um segundo livro aqui atrás, que eu também já vou falar dele, vai ser um bônus aqui, mas segura aí que depois eu vou te mostrar qual que é esse segundo livro também. Mas o que eu gosto dessa filosofia estoica é que ela não foi desenhada apenas para filosofar sobre as grandes questões do universo, e sim, ela traz bastante aplicação prática para o dia a dia, para nossa forma de pensar e de operar no dia a dia. Como o próprio livro traz na introdução, o estoicismo é uma filosofia antiga que foi muito popular igualmente pelos ricos e empobrecidos, pelos poderosos e pelos que batalhavam na busca de uma vida melhor. E essa filosofia busca responder uma série de perguntas presentes na vida cotidiana, como qual que é a melhor maneira de viver, que devo fazer em relação à minha raiva, quais são as minhas obrigações para com meus semelhantes, como posso lidar com situações difíceis que eu encontro? Então eu não vou me super aprofundar no que é o estoicismo, a gente vai ficar mais aqui no livro mesmo. Até aproveito esse momento para indicar um outro canal aqui no YouTube, que aí sim você consegue se aprofundar nos ensinamentos estoicos, é o canal Garota Estoica, eu gosto bastante do que ela fez lá. Mas muito brevemente aqui, o estoicismo é uma filosofia antiga, fundada em Atenas, no início do século III a.C., por Zenão de Sítio, e o nome deriva de estoa, que significa pórtico, que na arquitetura é esse local coberto, a entrada de um edifício, de um templo, de um palácio, essas colunas assim. Então até lembra, né, a nossa ideia assim da Grécia, Atenas. Então tem a ver com que o Zenão ficava lá falando as coisas nesse lugar aí, para o pessoal ouvir, por aí vem esse nome. E essa filosofia declara que a nossa felicidade está na nossa virtude, e a virtude aqui significando principalmente o autocontrole, a coragem, a justiça e sabedoria. Ela diz que são nossas percepções das coisas e não as coisas em si que causam a maior parte dos nossos problemas. Então, dando um salto histórico aí para o mundo moderno e indo para, por exemplo, na psicologia a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, a qual eu sou paciente, né? A minha psicóloga, oi Eliane, a minha psicóloga é de TCC. Me considero paciente e aluna informal, porque eu adoro ler sobre, estudar, por interesse próprio mesmo. E na TCC a gente aprende exatamente isso, que o que importa não é a situação em si, mas o que a gente interpreta em relação àquilo. Eu vejo aí algumas semelhanças entre o que eu estudo sobre ciência cognitiva comportamental e o estoicismo. Então, olhando aqui o livro, a gente vê que logo tem uma frase do Sêneca. O Sêneca é um dos principais nomes que aparecem quando a gente começa a estudar sobre estoicismo. Então, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio. E aqui tem uma frase, né, que ele diz como é importante a gente usar esse conhecimento da filosofia, aprender com os sábios que vieram antes da gente, né? O que eu acho muito interessante nisso é que é esse conhecimento que sobreviveu ao tempo. Não é um conhecimento que é uma modinha, que é algo que só funciona agora.
é algo que tem a ver com a existência humana há milhares de anos. Né, e que a gente continua tendo os mesmos problemas em muitos aspectos, sabe? Então é muito interessante a gente entender quais são esses ensinamentos básicos aí que talvez a gente não está dando atenção e que influencia todos os nossos objetivos, toda a nossa forma de viver, todos os nossos problemas no dia a dia. Por isso eu gosto bastante também de pensar sobre isso e me interesso sobre esse assunto. No sumário você vê, eu sempre gosto de mostrar para vocês o índice dos livros, né? E aí vem essas três partes. Os estoicos, eles se esforçavam para propor respostas factíveis e reais e dividindo assim nessas três disciplinas. A disciplina da percepção, da ação e vontade. Então a percepção é como nós vemos o mundo. E eles dizem que se a gente controlar, se a gente cuidar da nossa percepção, a gente consegue ter mais clareza mental. A disciplina da ação vem muito com a nossa decisão do que a gente vai fazer, por que a gente está fazendo o que a gente faz no dia a dia. Então, se a gente orientar as nossas ações, nós seremos eficazes. E eu diria aqui que nós também estaremos alinhando a nossa vida, né? Alinhando o que a gente faz, as nossas ações com nós mesmos. O meu trabalho que eu faço com mentoria de organização pessoal e realização tem muito a ver com isso. Alinhar as nossas ações do dia a dia com o nosso eu do futuro, com o que a gente gostaria, com a vida que a gente quer viver, mas também alinhar esses planos com a situação de vida atual ou com a oscilação de energia e de situações de cada momento. Então eu também vejo essa ligação aqui. E a terceira parte é a disciplina da vontade. Então como lidamos com o mundo, com o que não podemos controlar. Aqui a gente encontra sabedoria e perspectiva para lidar com qualquer situação que apareça pra gente. E aí você vê que dentro de cada disciplina ele dividiu por subtemas e colocou um subtema por mês. Então, em janeiro ele fala de clareza, em fevereiro ele fala de paixões e emoções, março consciência, abril pensamento imparcial. E a ideia, a proposta desse livro é você ler uma página por dia. Dentro de janeiro, que o tema ali é clareza, então ali, 1º de janeiro, controle e escolha. Primeiro é a frase original e em seguida uma reflexão do autor, ou uma sugestão de exercício, ou uma história, um contexto, ou alguma explicação que eles tentam dar. Então essa página do 1º de janeiro fala essencialmente sobre a gente perceber o que a gente pode controlar versus o que não podemos controlar. Boa parte dos nossos problemas a gente alivia, ou minimiza, ou resolve quando a gente percebe essa diferença. Mas essa é a ideia do livro, é você ler essa uma página por dia, um parágrafo do texto original e a reflexão dos autores e também, claro, fazer as suas próprias reflexões em cima disso, né? Como que isso se aplica à sua vida? O que faz sentido, o que não faz? E por que eu disse que esse livro é ideal para quem está querendo criar o hábito de leitura? Claro que qualquer livro nos ajuda a criar o hábito de leitura, né? E, inclusive, eu só indico que você realmente escolha esse se você achar que realmente se interessa pelo assunto, porque de estar gostando do assunto é muito importante também na criação do hábito, tem que ser agradável. Mas já me viram falar aqui várias vezes nesse canal, especialmente para esses hábitos que são difíceis de criar, a gente fazer mini hábitos, micro hábitos, hábitos atômicos, né? Já falei aqui várias vezes. E aí eu acho muito legal que esse livro já traz o máximo que é para você ler por dia, teoricamente, é uma página. Então, você já tem essa regrinha, por causa de como o livro foi construído, você já tem essa regrinha de uma página por dia, aí você segue isso, reflete um pouquinho e tá ótimo. Mas aí também, claro, a gente sabe que aqui a gente foca na progressão e não na perfeição. Sempre pode acontecer de você perder alguns dias de leitura. E aí eu quero dizer o que eu gosto de fazer nesses casos, né? Primeiro, lembra que acontece, mas a minha regrinha pessoal, eu tenho duas regrinhas pessoais que eu tento seguir aqui. Uma é o do não pule 2 vezes, que eu até já tenho outro vídeo que eu falo sobre isso, que é uma dica também lá do Hábitos Atômicos. Então, se eu perco um dia de leitura, eu tento que o dia seguinte eu realmente leia, para não embolar e virar uma bola de neve e você não ler mais. Então essa é uma regrinha, mas a outra regrinha que eu sigo é eu sempre ler o dia de hoje, não ler as atrasadas primeiro. Então, por exemplo, né, esse vídeo aqui tá indo pro ar dia 3 de fevereiro, mas faz de conta que eu não li o 2 de fevereiro. Ou pior, até acumulou mais, até essa regra aí de não pulo das vezes não deu certo e pulou, tô com 10 dias atrasada. Faz de conta que aconteceu isso. Tudo bem, voltei hoje, 3 de fevereiro eu recomeço. E aí eu não vou lá no 10 dias atrasadas, eu leio o dia de hoje. Ainda assim, a minha regrinha pessoal, a minha meta do dia é uma página por dia. Então eu leio o dia de hoje, 3 de fevereiro e tal. E aí, se der, depois que eu li essa página, se couber, eu leio uma página atrasada, 2. Eu vou tentando, na medida do possível, ler a página de hoje
e mais uma, ou mais duas. E se só der para ler a de hoje, eu só leio a de hoje e deixo atrasada para depois, tá bom? Então isso pode ajudar você. Eu acho que isso tira um pouco essa pressão de ter que ler todo dia, ou perdi dias, então deixa pra lá, sabe? O tudo ou nada, sabe? Sabe? Tudo ou nada, perfeccionista. Então, vamos deixar esse pensamento tudo ou nada pra lá e a gente retoma e continua no caminho. Agora, se por outro lado você super se empolgar e achar que até é pouco uma página por dia e você quer se aprofundar mais no livro, você realmente se empolgou aí, mulher ou homem, então eu tenho uma outra indicação, que é esse aqui, né, que é também diário estoico no formato de journal, de diário mesmo, né? Esse aí tá em inglês, mas tenho certeza que tem em português, eu vou deixar os links aqui na descrição. Porque até como essa frase que tá aqui atrás diz, é bom te refletir sobre esses pensamentos. Ó, tá em inglês, mas eu vou traduzir. Todo dia e noite, mantenha pensamentos como esses perto de você. Escreva-os. Leia em voz alta, converse com você mesmo e com outras pessoas sobre esses pensamentos. Então, esse livro aqui é para ajudar a gente a internalizar cada vez mais os ensinamentos desse aqui. Então, para você não ficar nessa de só ler, li e nem pensei sobre, você pode fazer uma reflexão mental. Tudo bem, tá? Já é melhor do que não fazer nenhuma reflexão. Mas você pode também querer se aprofundar e colocar realmente no papel suas reflexões, conversar com outras pessoas sobre isso, conversar consigo mesmo, como está escrito aqui, como o senhor Epíteto falou aqui. Claro, você pode fazer isso no seu próprio caderno de anotações, eu até recomendo, né? Ter como um Facebook, um caderno para você anotar tudo que você estuda agora, como eu disse nesse vídeo aqui. Ou você pode comprar esse livro, que é especialmente para isso, e fazer as anotações aqui dentro. Então esse livro também tem uma introduçãozinha, que é diferente do primeiro, explica algumas outras coisas, explica sobre essa parte da reflexão mesmo, como é importante ter esses momentos. E aí, em relação a cada reflexão do livro 1, tem uma pergunta aqui. Então lembra que no dia 1º de janeiro era sobre o que a gente tem controle? E aí a pergunta tá aqui. Quais são as coisas que realmente estão no meu controle? E aí tem esse espaço, né, da reflexão matinal noturna. Você não precisa fazer os dois, você pode escolher. Eu vou fazer só matinal ou só noturna, tá? Ou os dois, você que escolhe, tá bom? E a mesma coisa aqui, se pular um dia ou outro, o que eu tento é principalmente me focar nesse primeiro livro e aí fazer pelo menos essa reflexão mental, sabe? Nem que seja na hora do café ali, eu dar uma pensada naquilo que eu li. E aí, se der, e se eu sentar e até escrever sobre, melhor. Eu cada vez mais também tento, qualquer coisa que eu estudo, até um vídeo no YouTube, não ficar só no consumo, né, passivo, de ter esse consumo mais ativo. Isso é sempre bom. Consumir menos, mas consumir melhor. Também é algo que eu espero te inspirar aqui. Pra gente não ficar nesse mar de informações, só colocando coisa na cabeça. Não, vamos consumir menos, mas digerir o que a gente está consumindo, sabe? Por isso também que eu gosto de trazer aqui assunto de segundo cérebro. Eu acabei de fazer uma mentoria aqui focada em criar um sistema para a pessoa, né? E se conversar sobre o livro Segundo Cérebro, mas principalmente sobre as estratégias que a gente pode ter para não ficar só nesse consumo inconsciente e criar esse sistema de informações nossas. Então é um assunto que eu super me interesso também. Consumir menos, mas consumir melhor, com mais intenção e reflexão. Então esse livro aqui pode ser um aliado, né, a este outro aqui, mas claro, também é possível simplesmente fazer um caderninho aí que você tem à sua mão. E com isso a gente conclui essa conversa de hoje. Eu espero que você goste dessa primeira recomendação de livro do ano. Eu pretendo esse ano, assim, uma vez por mês, trazer algum vídeo sobre livro, porque essa parte de desenvolvimento pessoal e aprendizado contínuo realmente é algo que me interessa muito, então vamos continuar conversando sobre livros. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para algum amigo, com alguma amiga. Aproveito para contar que eu também voltei lá pro Instagram, estou postando desde o começo desse ano um pouquinho por lá, umas 2, 3 vezes por semana, trago conteúdos para você. Então, se você também tem Instagram, me segue por lá também, Nani Big Mountain. Obrigada por assistir esse vídeo, agora talvez te interesse assistir esse outro aqui sobre o meu caderno de anotações. E é isso, um big abraço e tchau!